Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuar os estudos com a disciplina de Extensão Rural. Eu sou o professor Guilherme Roldão, eu estou na companhia de vocês hoje falando sobre organização rural. Então, moçada, nós já estudamos aqui uma estrada, né, já bem longa aqui da extensão. A gente já entende os conceitos, já sabemos a origem, nós já sabemos como a extensão ela está desenhada nos moldes, né, atuais. Nós já entendemos quais são as metodologias participativas para aplicar então a extensão rural até o campo, né? Como que a gente vai fazer essa transmissão de conhecimento e a difusão de tecnologias. E hoje a gente vai entender, né, com nossos estudos aqui, como então se organizar esses modelos então dessas comunidades rurais, desses pequenos produtores, médio produtores, que estão aí muitas das vezes carentes, né, e reféns aí de informação, de tecnologia, e aí precisam então do apoio do extensionista, né, do apoio da extensão rural para se tornarem aí mais fortes. Então, por isso nós vamos falar de organização rural. Então, o que nós temos, pessoal? A agricultura brasileira, a gente falando aqui em produção agrícola e também na pecuária, ela apresenta contrastes, então, muito marcantes. Então, a gente tem dois grandes grupos ali. O grande grupo dos grandes produtores, que tem uma classificação mais patronal, né? Um pessoal de um tipo de negócio mais empresarial mesmo, que está muito bem obrigado, né? Tem excelentes condições socioeconômicas, acesso a crédito, a informação, a tecnologia, né? Existe esse grupo aí dos grandes produtores. E temos também que a grande maioria, né, dos produtores brasileiros, que são os agricultores familiares. São aqueles agricultores que um dia já produziram somente para a subsistência, mas que hoje, né, por a questão do incremento, da melhoria de manejo, eles conseguem aí melhores índices produtivos e conseguem colocar ao mercado grande parte daquilo que eles produzem, né, transformando isso em negócios rurais. Esses agricultores chamados familiares são os agricultores aí com baixos índices de produção e de produtividade, né, tem pouco acesso aí à adoção de novas tecnologias, muitos deles sem nenhuma ou pouquíssima capacidade de investimento, acesso precário aí à terra e principalmente ao crédito rural. Então é uma realidade, né? Essa grande maioria desses produtores que está nessa imensidão desse país nosso aí que é o Brasil. E para isso, para esses agricultores não se tornarem aí tão enfraquecidos, né? Tão solitários, o modelo de organização rural é um modelo muito indicado para esse tipo de agricultores, para que eles consigam obter vantagens competitivas, né, em relação a esse agrupamento, né, de produtores que têm interesses comuns. Um conceito, então, de organização rural, a gente tem aqui que a organização rural ela é uma forma de reduzir a extrema atomização. O que é atomização? É o processo de fragmentação, então, desses produtores aí de forma isolada, né, muito de forma individualizada. Então, a organização rural é uma forma de reduzir essa ramificação, né, essa segregação dos produtores, particularmente os pequenos e os médios, fato que os leva cada vez mais à marginalização. Essa marginalização quer dizer que eles estão à margem da produção, tá? Não é que eles são marginais, não, tá? Eles estão aí à margem da produção, eles não estão inseridos de forma, né, estratégica, otimizada, e eles estão aí, né, na marginalização do que a gente chama aí de processo ótimo aí da produção. Bom, por que organizar-se, né? Por que a gente justifica a organização aí? Nós, enquanto extensionistas, vamos estimular esses pequenos produtores, essas comunidades rurais a se organizarem. Primeiro, porque as pessoas, né, a gente
é um indivíduo, nós somos indivíduos, somos seres que vivemos em sociedade e por questão natural, nós, enquanto encontramos aí indivíduos com interesses comuns, nós desejamos alcançar objetivos, né, e auxiliar, né, os próximos, esses indivíduos que estão com interesses homogêneos. Então isso é uma justificativa de por que, né, a maioria desses produtores buscam aqui associações, cooperativas, né, para se tornarem aí mais organizados. Outra relação também, por conta de processo na produção e também na comercialização, os modelos de organização rural, eles permitem um melhor acesso do produtor e também do trabalhador rural ao mercado. Existem facilidades do acesso aí, tanto para produzir de forma, né, mais eficiente, quanto para comercializar, colocar isso ao mercado, né, de forma mais eficiente também. Então, quando eles estão organizados, eles conseguem essas facilidades. Outras razões do porquê organizar, porque isso permite uma garantia para a participação na solução de problemas comuns, né? Esses indivíduos, então, eles solucionam problemas coletivos, que se eles estivessem sozinhos, seriam problemas individuais, e trabalhar em equipe a gente sabe que é melhor do que trabalhar sozinho. Reconhece também as suas potencialidades, sabe quem são os produtores modelos, quem está adotando as tecnologias mais eficientes, quem está adotando práticas de manejo mais lucrativas, né? E isso acaba sendo aí reconhecido dentro do modelo organizado. Compartilha também com o Estado busca de soluções, então aí principalmente quando adota-se as ATERs públicas, nós estamos falando aqui da Emater, por exemplo, no Estado, nós podemos falar aí de situações também em nível de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em nível, né, nacional. Então isso percebe-se, promove-se aí por parte do Estado a importância de se apoiar aí esses modelos de organização rural. A facilidade de conquistar mercados, porque eles sozinhos são fracos, mas juntos eles são mais fortes. O poder de barganha é maior. Imaginem um produtor de leite que vende sua produção ali de 100, 200 litros por dia, quando ele se relaciona aí no modelo de organização rural, ele consegue ter um poder de barganha maior com o laticínio, onde a gente vai entregar aí 10, 15 mil litros de leite, quando a gente tem uma condição de mais produtores envolvidos. A questão de empreender em conjunto, né? As ideias empreendedoras elas acabam sendo coletivas e não mais individualizadas ou ainda ausentes. E no caso da ATER, né, da Assistência Técnica e Extensão Rural, isso amplia também o atendimento, porque você, em vez de atuar isso de forma pontual e individualizada, eu vou atuar isso de forma coletiva, né? Vou atuar em forma grupal aí, com associações, sindicatos, cooperativas, né, consórcios. Isso aí contribui bastante aí para a facilidade de por que os produtores devem se organizar. Culturalmente, né, nós percebemos o sul do país muito mais organizado, até por questões de tradição, né, uma questão mais voltada aí para uma colonização europeia mais voltada a essa parte de desenvolvimento do que comparado aqui nas nossas regiões do Sudeste, né, o Centro-Oeste, Nordeste e o Norte. Bom, a outra relação também, de se por que organizar, ela por conta de se descobrir novos meios de produção, né, se identifica novas práticas, identifica condições melhores aí de manejo, introduzir também tecnologias adequadas e disponíveis. Por que adequadas? Não adianta eu colocar uma tecnologia muito avançada, uma tecnologia muito complexa, sendo que essa comunidade ou esse produtor não vai conseguir operar. Né? E disponível também a gente pensando em âmbitos regionalistas, né? A gente adotar aquilo que é mais eficiente dentro do cunho, né, pontual e regional da produção. Outra razão de se por que organizar, vamos
criar conglomerados, né, onde os vizinhos passam a encarar a situação aqui de forma mais unificada, entender que o vizinho não é seu concorrente, entender que a concorrência não é o vizinho de cerca, mas o concorrente é o mercado, e quanto mais unidos esses produtores dessa região estiverem, mais fortalecida a região vai ser, e não somente um produtor A ou B. Isso consequentemente vai levar a uma melhor competitividade, né? Isso mostra que a relação, muitas das vezes, até de se criar condições de rastreabilidade de produto em função de um manejo unificado de determinada região. Nós temos um exemplo aqui na região de São Gotardo, onde a parte de produção de principalmente HF, ela já é até certificada por uma região, né, produtora de HF com um padrão já significativo. Isso, consequentemente, leva à redução de custos, muito dos custos baseados em compra de insumos, também para a realização de investimentos. Então, são razões aí de se por que estabelecer organizações rurais. E também a ter acesso a políticas públicas, né? Políticas de saúde, educação, políticas de crédito rural. Então, são facilidades aí que quando esses indivíduos sozinhos talvez nem seriam informados, mas quando estão organizados, eles possuem um acesso mais facilitado dessas informações. A organização rural, obviamente, ela promove desafios ao extensionista. Esses desafios se dão principalmente por questão de luta pela terra, a questão dos grandes latifúndios que não são produtivos, e aí muitos produtores aí estão marginalizados também na relação da produção. A reivindicação de crédito, a gente já teve ganhos em relação a isso, já estudamos sobre até a criação do PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é um programa específico para assistência técnica e extensão rural com acesso ao crédito ao pequeno produtor. Nós temos a questão da assistência técnica para a produção, né? Então o acesso aí às empresas públicas e privadas de assistência técnica e extensão rural, a melhoria da infraestrutura da região, a melhoria de estradas, por exemplo, a questão da tecnificação, a ampliação nas redes de comunicação, internet, área de cobertura de telefonia celular. Então isso tudo aí leva a desafios aí para modelos de organização rural. E aí a gente pode tratar também de garantias de serviços sociais básicos, né? Levar aí condições mínimas de saúde, educação, né? Aquele postinho de saúde, aquela creche, aquela escolinha na comunidade rural, para facilitar ali a relação dessas pessoas que convivem ali dentro dessa comunidade, né? E aí organizados eles conseguem maiores reivindicações aí junto ao Estado, tá? Entre outros desafios que poderíamos aí também destacá-los. A relação da criação e organização rural, ela permite a gente perceber algumas vantagens. Entre elas, podemos destacar a organização do trabalho, da produção, da comercialização e aquisição e uso de máquinas e equipamentos. Então, ao invés da gente ter cada produtor aí comprando, investindo em tecnologia e equipamentos, vocês poderiam ter um equipamento que atende a toda a associação ou a prestação de serviço voltada para a venda, talvez até de produtos também por meio de uma cooperativa, com preços reduzidos, prazos de pagamentos facilitados, né? E são vantagens aí da gente observar dentro do modelo de organização rural. Ainda, influência política, né? Principalmente aos grupos, né, envolvidos aí ao poder público para a construção de escolas, creches, postos de saúde, melhoria e construção de estradas, pontes, né, a parte de energia elétrica e a comunicação, como já havia dito para vocês. Como vantagem também, as pessoas, né, que estão envolvidas aí no modelo, né, das comunidades rurais, por meio de organização em associações ou ainda até em cooperativas, podem realizar aí transformações de níveis sociais,
políticos e até mesmo econômicos dentro dessas comunidades rurais. Vamos destacar um pouquinho aqui quais são essas transformações sociais, políticas e econômicas que podem ser percebidas. Então, dentro do modelo de organização rural, nós temos também limitações, né? Quais são as complicações que levam aí ao extensionista à proposição aí de um modelo de organização rural. Entre elas, nós temos principalmente os aspectos culturais pelos membros da comunidade rural. Então nós temos acesso aí a um pessoal talvez de baixo grau de instrução, um pessoal muito desconfiado, tá? Um pessoal que dificilmente vai abrir as portas, né, da sua propriedade rural se ele não tiver plena confiança ao extensionista ou em relação até a essa organização que está sendo proposta para esse indivíduo. Outra questão que, enquanto a organização ela se concretiza, ela se firma, uma das dificuldades que se percebe é as faltas constantes às reuniões programadas e às atividades que são propostas pela organização. Isso leva também a um desestímulo e as pessoas acabam se afastando desse modelo de organização. Ainda, deixar o peso da obrigação para os outros. Então, se concentra muitas das vezes as obrigações somente em alguns produtores rurais, e aí esses produtores percebem que estão trabalhando muito pela maioria, né? E essa obrigação ela tem que ser dividida de forma uniforme entre todos os produtores para não sobrecarregar A ou B. Ainda, né, se percebe-se uma questão de muito individualismo quando se cria a organização rural e por conta desse fator cultural, onde alguns produtores constantemente fazem questionamentos. O que é que eu ganho com isso? E imaginar que o ganho ele não é pessoal, ele não é individualizado, ele é coletivo, né? É uma questão muito aí de relação solidária, né, entre todos os envolvidos aí nesse processo. Ainda um processo aí de limitação dentro da organização rural, quando as pessoas, quando entram dentro da organização, eles não se sentem parte dela, eles simplesmente passam a ser associados por conta de conveniência, porque todo mundo estava indo, ou porque alguém influenciou, porque precisava gerar um número grande de pessoas para gerar uma representatividade. E aí, se você não se identifica, né, com essa associação, com esse modelo de organização rural que está sendo proposta, é muito difícil de que ela realmente tenha sucesso e vá para frente. Bom, transformações que podemos dizer aqui dentro dos níveis sociais. Dentro dos níveis sociais, podemos perceber que as transformações elas são sentidas a partir da melhoria das condições de vida das pessoas. As pessoas passam a ter melhor acesso ao trabalho, condições melhoradas de estudo, lazer e cultura aí dentro dessa comunidade. Podemos perceber também transformações dentro de cunho político, quando as organizações rurais são estabelecidas de forma otimizada, eficiente, né? Essas transformações elas se dão muitas das vezes em influências dentro dos poderes executivo, né? Dentro do legislativo, dos indivíduos que fazem as leis, do executivo, estamos falando aqui de prefeito, governador, presidente, né, do legislativo, estamos falando aqui dos vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, e do judiciário também, que são os indivíduos que julgam, né, todos esses processos, e bem como essa questão de representatividade também na sociedade civil, né, as pessoas também começam a entender a importância, né, dessa organização aí para a sociedade. Outra relação também da transformação política se dá por meio dos produtores rurais sendo atores políticos da sociedade, né? Eles sendo atores de transformação, né? Realmente dentro da sociedade, não só da sua comunidade rural. Eles fugindo aí talvez sozinhos, né? Eles sendo mais fracos, eles seriam simplesmente indivíduos em condição de pedintes sociais, né? Pedindo melhores condições de estradas, melhores condições de crédito, de acesso
acesso à informação e à tecnologia, e aí quando eles estão reunidos, uma transformação política se dá, porque eles passam a ser os próprios agentes de transformação política dentro de uma sociedade. Ainda podemos destacar transformações de cunho econômico. As transformações econômicas dentro de uma comunidade rural, quando está organizada, né, de forma eficiente, ela é experimentada quando a gente percebe aumento na renda das pessoas, a capacidade de adquirir insumos, máquinas e equipamentos, além da contratação de assistência técnica, reforma de instalações, reformar residência, comprar aí eletrodomésticos para uso do dia a dia, veículos, né, que permitem a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, o acesso maior à renda desses indivíduos promove aí transformações de cunho econômico. Bom, que tipos de organização, então, nós podemos perceber? Basicamente dois. Podemos identificar grupos aí de condições informais, ou seja, indivíduos que se reúnem ocasionalmente, que não são organizados, né, de forma formalizada, não são reuniões, então, muito esporádicas ou até, muitas das vezes, sem nenhum planejamento específico ou antecipado. E podemos destacar que, na grande maioria dos tipos de organização, nós temos os grupos formais. Esses grupos formais são de extrema importância aqui para o estudo da extensão rural, onde eu venho destacar para vocês logo aqui abaixo, que são as criações das associações, né, as centrais de associações, né, o conjunto aí de associações, as cooperativas, também no desdobramento do conjunto das centrais de cooperativas e até mesmo na rede de cooperativas, a formação aí dos sindicatos, temos destaque aí muito grande ainda, né? Os sindicatos perderam muita força por questão política, mas o sindicato rural ainda tem uma representatividade muito grande quando a gente faz esse tipo de análise, né, no modelo de organização. A condição também de grupos formais de organização em conselhos municipais de desenvolvimento rural, a relação dos consórcios, os condomínios rurais. Então, isso tudo aí está envolvido dentro dos tipos de organização formal dentro do meio agropecuário, que envolve aqui a participação do extensionista, ok? E aí nós vamos aí dar andamento aos nossos estudos, destacando cada um desses grupos formais de grande importância para o estudo da extensão rural. Ok, pessoal? Então, esse é o assunto que nós trataríamos de forma introdutória no modelo da organização rural. Lembrem-se de realizar a atividade proposta para validação da presença da aula de hoje. Eu agradeço a sua companhia, obrigado e até mais!